Boa tarde, o meu nome é Igor Franco Batista, sou aluno de Controle de Sistemas Lineares 1. Eu vou estar apresentando hoje o quarto subprojeto de sintonia de compensadores PID. E meu processo envolve a sintonia de um compensador para um tanque de água. Para a gente iniciar, eu vou estar falando de novo um pouquinho sobre o controle PID, onde a gente vai ter as três ações do controle, a ação proporcional, integral e derivativa, que a gente pode representar esse sistema todo com uma função de transferência, representada aqui abaixo, pelo nosso GE de S, onde a gente tem o nosso Kp, que é a nossa constante proporcional, multiplicado por 1 mais 1 sobre tal IS mais tal ds, onde o nosso tal I é o nosso tempo da ação integral e o nosso tal D é o nosso tempo da função da nossa ação derivativa. Para representar essa ação de controle total, a gente representa o nosso U de t pela nossa função de transferência Kp aqui, multiplicado pelo nosso erro, onde o erro multiplica todas as nossas constantes, o Kp, o Ki e o Kd, que é a nossa ação proporcional, integral e derivativa. Agora que a gente deu uma relembrada, a gente vai para o nosso método de sintonia 1 de Ziegler e Nichols, onde esse método atua numa malha aberta. Esse método, especificamente, ele não pode atuar nem em um ganho integrador e nem um ganho oscilatório no sistema, né? Ele vai atuar somente num ganho tipo S, que seria o ganho sigmoidal, representado aqui pela nossa última figura do sistema. Quando a gente tiver esse tipo de ação no sistema, de resposta no sistema, a gente vai fazer o seguinte: vai ser colocado uma reta tangente no ponto de inflexão da resposta do sistema, e a partir desse ponto, vai ser dividido o atraso da resposta do sistema, e esse atraso vai ser representado pela nossa variável L, e a banda que representa a partir do momento que a gente tem a resposta do sistema até o início, até ali o final da nossa reta tangente, vai ser representado pela nossa variável tal, até quando a nossa resposta do sistema começa a se estabilizar. E a nossa variável k vai ser representada pelo nosso ponto máximo de resposta do sistema. A partir do momento que a gente encontra essas três variáveis do nosso sistema, a gente pode estar utilizando elas para sintonizar o nosso controlador. Pelo método 1 de Ziegler e Nichols, eles montaram essa tabela, onde a gente pode colocar todas essas variáveis encontradas na resposta do nosso sistema para a gente sintonizar o nosso controlador com os devidos ganhos. Onde a gente vai ter o nosso ganho Kp, o nosso tempo de integração, o nosso tempo de derivação. No controlador P, a gente tem o nosso ganho Kp igual a tal, dividido por K sobre KL. No controlador PI, 0,9 vezes tal sobre KL. E no PID, 1,2 tal dividido por KL. No tempo de ação integrativa, no nosso controlador tipo P, a gente vai ter ele como infinito, já que ele vai ter que obrigatoriamente ser zero aqui no controlador tipo P. No PI, ele é L sobre 0,3 e no PID 2L. Na ação derivativa, a gente vai ter essa ação somente no controlador PID, representado por 0,5L. E a partir dessa tabelinha, a gente consegue sintonizar o nosso compensador PID. Só que um detalhe, esse tipo de compensador, esse tipo de método, ele foi criado para controladores mais analógicos, né? Então já é um método que não é tão utilizado, só quando existe mesmo esse tipo de resposta, né? Já que os nossos controladores, se eles não forem analógicos, ele não é um método tão preciso. Mas ele é um método muito bom para ser utilizado quando a gente não tem a possibilidade de se encontrar a função de transferência, ou se você quiser um cálculo mais rápido, mais abrangente assim, do sistema. Aqui é a continuação do método. A nossa função de transferência aqui representada em tal sobre L, em tal e L, né, nas variáveis.
E aí a gente vai ter o nosso sistema oscilatório aqui, que como a gente vai ter esse tipo de sistema, a gente vai estar utilizando o segundo método de Ziegler e Nichols. Agora sim, no segundo método, que é um método para malha fechada, onde a gente tem a nossa função de transferência no sistema, vai ser feito o seguinte. Para estar começando esse método, o que vai ser feito vai ser aumentar o nosso ganho Kp, que é o nosso ganho proporcional, até que esse ganho atinja uma estabilidade de oscilações iguais. Ou seja, até que a gente com esse ganho Kp obtenha esse tipo de oscilação no nosso sistema. A partir do momento que a gente conseguir obter esse tipo de oscilação, a gente vai estar encontrando duas variáveis, que é o nosso PU e o nosso KU, que é o nosso período crítico, que vai ser representado por esses dois picos aqui, pela distância entre esses dois picos, e o nosso KU, que é o ganho crítico, que vai ser o valor de Kp até que ele atinja essas oscilações na nossa resposta do sistema. Com a devida simulação feita, a gente achou que o nosso PU vai ser 2 e o nosso KU vai ser 20, aproximadamente 20. Para esse segundo método, o Ziegler e Nichols também montaram uma tabelinha específica para isso, para a gente estar encontrando cada constante proporcional do nosso sistema. E a gente vai ter o seguinte: no controlador P, 0.5 KU, que vai ser o nosso ganho crítico. No controlador PI, 0.45 KU. No PID, 0.6 KU. Então, aqui é o seguinte: no nosso sistema, que a gente está trabalhando agora, foi feito um controlador PI. Ou seja, a gente vai estar utilizando essa segunda linha da tabela de Ziegler e Nichols para estar achando as nossas constantes, a nossa constante proporcional e a nossa constante integrativa, respectivamente. E para estar achando essa constante, a gente vai utilizar as mesmas fórmulas lá do primeiro método, onde a gente vai ter o nosso Kp igual a 0,5 vezes o Ku, igual a 10, e o nosso tempo de integrativo igual a 1 sobre 1,2, vezes o nosso período crítico, que é 2. Daí a gente vai ter 2,0.85 de resposta. E aqui também a gente vai ter nossa função de transferência em função de KU e PU. Aí aqui nossa simulação, com os ganhos respectivos do cálculo de Ziegler e Nichols, de sintonia, a gente obteve esse tipo de resposta, com o sintonizador PI no nosso sistema. Observe-se que, tipo assim, passou um pouquinho ainda do previsto, mas logo ele se corrige e volta para o 0,7, que é o nosso tempo de resposta desejado. Agora a gente vai estar falando um pouquinho de resposta no sistema com zeros. Para a gente começar, a gente vai estar um pouco falando de polos e zeros. O que seria polo? O polo são as raízes do denominador da nossa função de transferência. E os zeros são as raízes do numerador. Ou seja, pela nossa função de transferência aqui, a gente vai ter que descobrir um valor de S que zere o numerador e um valor de S que zere o nosso denominador. Certo? Para a gente achar esses polos e zeros, foi utilizada a função no MATLAB, onde a gente obteve essa resposta gráfica aqui do lado. Onde se obteve dois polos no eixo imaginário, dessa forma aqui, e não se obteve nenhum zero. Ou seja, a gente não vai ter nenhum zero do nosso processo. Porém, para a gente só exemplificar um pouquinho, caso houvesse algum zero, o que aconteceria na nossa função? O zero, ele basicamente amplifica a nossa saída de resposta do sistema. E no mesmo lugar, se ele estiver no mesmo lugar de um polo, por exemplo, se eu tivesse um zero nessa região aqui, ele cancelaria meu polo. Se ele se encontrasse à direita do meu polo, nessa região aqui, ele causa um pico na minha resposta. E se ele se encontrasse à direita da origem, que no caso aqui vai ser no mesmo ponto, ele vai gerar um pico no sentido oposto da minha resposta. Então, se eu tivesse, por exemplo, um polo aqui e um zero aqui,
Não, desculpa. Um polo aqui e um zero aqui, ele causaria um pico. Mas como eu tenho um polo bem centralizado no eixo imaginário, das duas formas, se ele tivesse do lado direito, ele causaria um pico no sentido oposto. Agora falando um pouquinho sobre dominância de polos, para a gente encerrar. Como dito antes, a gente tem dois polos no eixo imaginário, na nossa função de transferência, e não ocorre dominância de polos, pois os dois polos se encontram exatamente no eixo imaginário. Então eu não tenho nenhum polo dominante na minha função, no meu sistema. Se tivesse um polo no eixo real, em algum ponto aqui, os polos que se encontram mais à direita do meu sistema, eles são os polos que dominam a resposta. Ou, se houver um polo com parte real 5 vezes maior que outro, também esse polo vai dominar a minha resposta do sistema. E, por exemplo, se eu tivesse um polo nessa mesma região aqui, igual tem os dois polos imaginários, só que eu tivesse um polo mais à esquerda, se a parte real dele fosse 5 vezes maior que a minha, por exemplo, se eu tivesse um polo aqui, esse polo seria mais dominante.